Bem, eu agradeço muito ao professor Archer a oportunidade, de ouvir mais uma vez o professor Pinguelli e o nosso procurador, Dr. Roberto, a respeito desse momento que nós estamos vivendo e que, pela minha experiência de 92 financiamentos públicos ao longo da minha vida de pesquisadora do CNPq, de coordenadora de programas, eu tenho experienciado. Eu diria que, com 92 financiamentos, eu perguntei esses dias ao professor Lívio, na CAP, diretor de avaliação da CAPES, numa mesa em que se discutia alguma coisa semelhante, qual é a minha chance de ter problemas? Ele botou assim, mais de 80%. Bom, eu já fui auditada 4 vezes, 2 vezes pelo TCU, 2 vezes pelo TCE, e, felizmente, eu consegui a compreensão dessas pessoas com legislações que mudaram ao longo de 10 anos. Por exemplo, você recebe o financiamento para fazer um portal Gestão Social. Com 5 anos você presta contas. A lei das ONGs mudou e como isso foi mediado pela Fundação, pela FAPEX, eu deveria ter o portal no ar 10 anos. Por sorte o portal continua no ar porque o programa continua. Mas aí isso significou uma auditoria do TCU, que eu respondi, e fiquei naquela tensão até que ficasse evidente que o portal está no ar. Então eu digo, mas a lei das ONGs mudou, como é que eu ia saber? A resposta que me deram, a ninguém é dado desconhecer a lei. Então, isso de fato, o risco pesquisador é muito alto, como o professor Pinguelli bem ressalta. Nós temos, acho que, a sorte de ter uma procuradoria muito sensível à escuta e que tenta entender, os dois lados e tenta fazer uma mediação inteligente, desses problemas, como acho que ficou bem claro aqui na exposição do nosso procurador. Mas eu estou com pouco tempo, eu estou viajando, eu não quis realmente perder essa oportunidade de participar desse debate, apenas para agregar uma preocupação a todas essas aqui colocadas. Eu sou, no momento, na vice-presidência do Fórum Nacional de Mestrados Profissionais, que é presidido pela professora Cláudia Morgado, da UFRJ. Quando criamos os primeiros mestrados profissionais em meados dos anos 90, não imaginaríamos que hoje teríamos 536 distribuídos por todas as áreas do conhecimento, com uma expressão bastante grande para as engenharias, para a saúde, para a odontologia, e são mestrados que estão cumprindo um papel, e 70% deles estão em universidades públicas, pois neste momento existe uma estratégia concertada que não é ingênua e que é muito mais competente do que nós que não somos competentes. A quem interessa, por exemplo, que os mestrados profissionais deixem de existir nas universidades públicas e que os cursos de especialização ou mesmo de extensão deixem de existir nas instituições públicas? A quem interessa? Então, nós temos evidências bastante claras que os projetos de decreto legislativo, um deles é o 542/2012, que susta a aplicação do artigo 6º da portaria 80 da CAPES, que dispõe sobre a possibilidade de se captar recursos para oferecer mestrados profissionais do setor público ou do setor privado. Esse artigo seria sustado, bem como invoca-se as súmulas vinculantes que já existem relativamente à não cobrança de matrículas nas universidades para sustar cursos de especialização. Não é muito difícil imaginar quem são os nossos concorrentes. Então, não apenas essa ofensiva foi desfechada no Congresso, e a situação atual já está na Comissão de Constituição e Justiça, aprovada por unanimidade pela Comissão de Educação. E aí, o professor Pinguelli, quando ele, de uma forma assim, muito contundente, diz que quando a direita esperta, não é isso? Encontra a esquerda, não tanto, há uma coincidência, uma convergência que obtém esse resultado. Por quê?
A direita entra com um projeto de decreto que beneficia instituições privadas que perderam o mercado com a expansão das universidades públicas no interior e com a criação da Universidade Aberta do Brasil como universidade, como uma instituição. Esse mercado está sendo, vamos dizer, ameaçado. Há grandes redes internacionais, né, que se estabeleceram no Brasil com uma expectativa de lucros, evidentemente, como todo setor privado tem. No momento em que as universidades públicas se expandem para o interior do país e que se cria uma universidade, que será a universidade aberta, que o Brasil é um dos poucos, né, países que ainda não tinha, é lógico que esse né, parque empresarial foi sensivelmente ameaçado, pois no Congresso tem projeto de decreto que está dependendo apenas da última comissão, que faz somente o enquadramento, não é constitucional, não é assim? Ele está aprovado. Quando nós entramos em contato com o Congresso, com congressistas de direita e de esquerda, descobrimos uma coisa que não sabíamos. A direita e a esquerda, parlamentares sérios, mediados por alunos do nosso próprio mestrado profissional, que também tem ligações, ou são parlamentares, ou têm ligações parlamentares aqui no Estado, eles nos disseram o seguinte: hoje o volume de processos, enfim, a dinâmica do Congresso é de tal ordem que nós nos orientamos pela súmula, pelo parecer do assessor, pelas pressões, pelo voto de maioria, a gente não sabe o que está votando. Então, se nós não interceptássemos isso e conseguíssemos influenciar o relator para que isso seja assustado e ao menos aguarde a autonomia da universidade para que se possa ter uma outra posição, já estaria aprovado e nós estaríamos impedidos, a 70% de universidades públicas, de oferecerem mestrados profissionais, e estariam sustados os cursos de especialização pagos também. Bom, e aí, no dia que brilhantemente o professor Pinguelli estava lá numa audiência, não é? Eu estava na plateia assistindo, foi o dia que nós fizemos os contatos com os parlamentares, ouvimos, né, aquela representante da CGU, no caso, né, dizer, e aí eu queria compartilhar com os senhores o seguinte: eu acho que aquele procurador foi bastante feliz na sua fala. Depois, uma brilhante apresentação da COP pelo professor Pinguelli, e ele se colocou, houve outras colocações também. Esta pessoa disse o seguinte, que ele tinha, como agora o Dr. Roberto está colocando, que ele tinha algumas ponderações a fazer. E a primeira delas é o seguinte: primeiro, mudem as leis, e aí nós regularemos diferente. Então, precisa haver uma mudança realmente do executivo, do legislativo, das leis, para que a justiça possa agir de outra forma. Segundo, senhores pesquisadores, os senhores são muitas vezes acusados, a maioria das vezes acusados por colegas seus da universidade ou por associações de docentes. E nós vamos atrás de denúncias. Então, e os senhores prestam contas muito mal. E quando há uma denúncia, nós vamos ver, vocês não têm estrutura, vocês não têm contador, vocês não têm funcionário, vocês não têm tempo para fazer isso. As prestações de contas são muito mal feitas. E por isso, muitas vezes, há um enquadramento, porque nós não temos estrutura para fazer o que fazemos. Terceiro, né, ele falou na própria justiça, que tem suas falhas, que tem não acerta sempre, né? Falou até no manual, né, reconhecendo erros, e reconhecendo erros que podem ocorrer, erros humanos, demasiado humanos, dos procuradores em qualquer nível, em qualquer instância, e, portanto, nenhum de nós está livre de errar. E conclamou para que houvesse uma convergência, uma discussão séria, não é, sobre a autonomia universitária, para que nós possamos não mais virar os réus, né, proto-réus de qualquer coisa, pagando com o nosso salário, sustando, né, a nossa carreira, impedidos de fazer concurso público e com embargo de bens.
É isso que ameaça a todo professor, pesquisador que capta recursos e que, não tendo, muitas vezes, uma orientação adequada, uma escuta adequada, um caminhamento adequado e um suporte para que possa, né, proceder às devidas prestações de contas, relatórios de viagem, tudo mais que nos cobram hoje em dia, além de ter que viajar agora entre já a terceira banda que eu vou, entre meia-noite e 6 da manhã, porque a passagem é mais barata, né? Então é isso que nós estamos sujeitos agora, porque tem que comprar passagem pelo menor preço e você então tem que viajar de madrugada para poder estar numa banca, numa outra universidade, colaborando, né, com colegas que também colaboram conosco. Então eu acho que há pelo menos uma boa vontade no sentido de se rever isso conjuntamente, mas valeria a pena, e aqui tem algumas autoridades presentes da nossa universidade e de outras universidades, que nós tenhamos um pouco mais de cuidado com o que é esse risco professor e este risco programa. Nós temos pouco reconhecimento por esse risco que corremos. Quer dizer, a quantidade de computadores, de equipamentos, enfim, de toda a ordem, né, de servidores para o CPD, para a escola, para que eu tenho, né, que prestar contas, e todo mundo faz isso, viagens de outros professores, vários programas da CAPES, vários programas do CNPq, FINEP, etc. Quer dizer, a universidade, ela desconhece isso. Até porque não tem nem estrutura para acompanhar isso tudo. As escolas, né, não têm uma valorização talvez adequada disso, as unidades. Nem sabem, às vezes, a contribuição que os professores dão. Eu acho que isso poderia ser algo a ser feito, que nos daria uma segurança maior, esse reconhecimento que a universidade deveria fazer da contribuição de alguns pesquisadores, de alguns professores, com certa estrutura de apoio que pudesse nos ajudar, não é, para poder gerenciar esses recursos, a qual a gente tem que, né, reconhecer a incompetência estrutural, e esse diálogo, não é, que existe da Procuradoria com, digamos assim, o executivo da universidade, talvez devia se estender para os nossos conselhos, para o nosso legislativo também, porque eu acho que o que acontece no plano federal acontece no plano local, né? Nós temos pouco tempo para discutir as questões essenciais na universidade. E essa questão de recursos, captação de recursos e todos os problemas decorrentes, é uma questão altamente estratégica. Então, eu acho que tem que haver políticas bem claras das pró-reitorias de pesquisa, das pró-reitorias de extensão, articulada, né, com os conselhos, um suporte, né, maior aos professores. Essa questão da fundação, claro que tem que se resolver, a questão da autonomia resolveria tudo isso, mas acho que nessas escalas nós temos que fazer alguns esforços de convergência, além desse esforço que se promete, que acontece, né, no plano mais alto. Eu acho que por enquanto é só. Eu agradeço aí o convite. Peço licença que eu vou ter que sair daqui a pouquinho, porque eu saí do compromisso para poder estar aqui. Obrigada.